Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Ajudemos sempre. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele. Com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e restituiu a sombra, aliás, e resistiu à sombra até a cruz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 126, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos aprender a auxiliar. Nós necessitamos aprender a servir em nome do bem, em nome do amor. Que contraindicação isso possa gerar? Nós precisamos
confiar nas vibrações do afeto, do amor, da caridade. Nós necessitamos aprender a amar. Fazer o mal, qualquer pessoa sabe e está preparada para agir no mal. Qualquer pessoa não precisa de treinamento. Todo mundo está preparado para agir no mal, na violência, na reclamação, no xingamento, né? Na revolta. Agora, para agir no bem, com caridade, com bondade, com paciência, com tolerância, com amor ao próximo, aí teremos que aprender. E ninguém sabe nada sem aprender. Mas por que já sabemos tudo sobre o mal e não sabemos sobre o bem? Porque não fomos educados para o bem. Nós fomos educados o tempo todo para o orgulho, para a vaidade, para ser o primeiro, para ganhar medalha, para conquistar a vitória sobre os outros e não sobre nós mesmos. Mas veio o Cristo e diz que se alguém te bater numa face, oferece a outra. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ame o teu amigo, mas ame também o teu inimigo e ore por aquele que te persegue e calunia. Difícil seguir o Cristo. Fácil guardar a titularidade de cristão. Mas seguir o que ele ensina, nós teríamos que vencer a nós mesmos. Nós não temos que vencer ninguém. Nós não temos que lutar contra ninguém. Mas temos que lutar contra nós mesmos. Dentro de nós, a luta tem que ser permanente. Por isso que ele disse, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a luta, a divisão. Mas ele estava se referindo ao que está acontecendo e o que aconteceria dentro de nós. Porque nós teremos que fazer que prevaleça o bem, a humildade, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor. E isso não é brincadeira. E as famílias, às vezes, até aplaudem a vaidade, o orgulho e o egoísmo dos seus membros. As escolas costumam premiar quem está em primeiro lugar, quem está vencendo os outros. Ora, mas com o cristianismo, à luz do espiritismo, nós estamos aprendendo que não temos que vencer ninguém e não temos que ser vencedores sobre terceiros. Nós temos que vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção e agir com humildade de coração, com bondade, com caridade, com amor ao próximo. Então é difícil, ajudar sempre. E quem é o meu próximo? Após o diálogo com o doutor da lei, que Jesus orientava, por fim ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus constrói a parábola do bom samaritano para mostrar que o próximo é quem está mais próximo, necessitando de ajuda. E não importa quem seja, não precisa ter nome. O homem da parábola do samaritano não tinha nome, era apenas um homem. E Jesus então mostra para o doutor da lei quem é o nosso próximo. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. E provavelmente os nossos maiores desafios estejam no ambiente da família consanguínea, porque nos reunimos ali para acertos de conta. Nos reunimos por amor, por afeto,
mas uma boa parte das companhias que temos na família consanguínea são para reajustamentos. São pessoas que ferimos, que abandonamos, que traímos, que matamos, que enganamos em outras encarnações. E que a misericórdia divina permitiu que nós vestíssemos uma nova roupagem de carne e nos aproximássemos das vítimas para o processo natural de reconciliação com as leis de Deus e também com as vítimas. Claro que todo mundo quer ser vítima, ninguém quer ser algoz, todo mundo quer ser coitadinho, todo mundo quer acusar alguém da própria dor que experiencia, mas, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Deus não perdoa e Deus não castiga. A cada um é dado segundo as obras. Não pode haver justiça melhor que esta. A cada um é dado segundo as obras. Mas não é o Espiritismo que está falando isso. Está lá no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12. E também em Mateus 16, 27 e 28, também está lá, cada um será dado segundo as obras. Ora, se nós queremos saúde, queremos paz, queremos harmonia, queremos tranquilidade, queremos uma vida harmonizada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós temos que construir isto. Porque as ações anteriores não foram no sentido do bem, na sua maior parte. Nós precisamos agora reverter o processo, pensar no bem, falar do bem e agir no bem, perdoando, compreendendo e ajudando sempre onde estivermos. Aí, mais adiante, teremos mais saúde, mais alegria, mais paz, mais harmonia, porque nós seremos sempre herdeiros de nós mesmos. E isso é extraordinário. Nós precisamos confiar na justiça divina, no amparo das leis de Deus e também nas possibilidades que carregamos para vencermos a nós mesmos, vencermos as dificuldades e agirmos com todo rigor conosco mesmo e com toda a indulgência para com o próximo. Agindo assim não erramos. E nós temos que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós. Mas isso na área do sexo, na área do dinheiro, dos negócios, das finanças, em todas as áreas. Ora, se nós fizermos ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse, nós queremos tudo de bom para nós, nosso interesse pessoal sempre prevalece, evidentemente que nós não vamos fazer mal para ninguém. Mas como permitir que não prevaleça o nosso interesse pessoal? Nos colocando no lugar do outro. Será que eu gostaria que alguém fizesse assim comigo? Que alguém agisse assim comigo? Aí nós poderíamos criar em nós mesmos um juízo de avaliação. E com certeza absoluta, erraremos menos, porque nós não queremos nada de mal para nós. E por que vamos fazer mal para o próximo? Por que vamos enganar o próximo? Então é preciso que haja essa consciência de fazer o próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. E guardarmos aquele propósito de ajudar sempre. E tem sempre alguém precisando de ajuda e de amparo, tanto quanto nós outros também somos necessitados. Às vezes não temos necessidade financeira, mas temos necessidades emocionais, morais, espirituais. O grande consumo de remédio para depressão está na classe média alta. Classe média baixa, o pobre nem tem dinheiro para comprar remédio para depressão. Mas por que se a pessoa está na classe média,
da sociedade se deprime e se angustia, vive em agonia, exatamente pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho e pelo separativismo. Nós precisamos nos juntarmos a instituições que socorrem, que ajudam, mas não é dar dinheiro em campanhas bem de longe, não. Nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que chegar próximo de quem está sofrendo, temos que visitar as penitenciárias, temos que visitar os manicômios, as clínicas de doentes mentais, de pessoas com dependência química. Temos que visitar as periferias da cidade, onde campeia a violência e a fome. E nós vamos ver que o nosso sofrimento não é nada. É só visitar uma clínica para doentes mentais. Nós vamos ver que o nosso sofrimento não é nada. Então é preciso que haja o desejo de ajudar sempre. E sempre a vida vai colocar em nosso caminho alguém que poderemos ajudar. E, no mínimo, poderemos ajudar com uma oração, pedindo a Jesus por aquela criatura, em silêncio, em pensamento, ninguém nem precisa saber. E também ninguém é tão pobre que não possa sorrir para o infeliz, ou dispensar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos de atenção a quem sofre, a quem chora. Então, é preciso que haja, da nossa parte, esse desejo de aprender a ajudar, a colaborar na formatação da ambiência de paz à nossa volta. Aí nós teremos a paz, porque o Espírito Emmanuel até fala em outra página, que nós possuímos o que damos. E isso é uma realidade. Se nós damos a paz, é porque nós estamos em paz. Se nós ajudamos alguém, é porque nós estamos com a condição de ajudar. E ninguém precisa ajudar no que não pode ajudar. É ajudar naquela posição. Às vezes é uma oração, às vezes é uma atitude de compaixão. Coisas simples, mas ajudemos sempre. Diz o Emmanuel nessa página, e é bom que possamos ler e reler o texto. Nós falamos apressadamente, conversamos apressadamente sobre o texto, mas o texto está aí. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 126, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Maravilha!